E aí, gente, demorei um pouco, atrasei pra entrar, né? Quem me acompanha aí sabe que eu costumo começar uma live 19h05, mas a gente tá passando por um momento, assim, super turbulento, muito movimento, né? Hoje eu vou falar sobre eleição do Trump, ou seja, na realidade, governo Trump, né? O Trump foi eleito e agora a gente vai falar o que pode acontecer, o que vocês acham, né? Vamos conversar a respeito disso. Na realidade, eu vou falar um pouquinho, né, da nossa, do nosso parecer, o que a gente entende, né, que pode vir a acontecer, que envolve imigração para os Estados Unidos, né, que envolve questão de vistos, enfim. A gente vai conversar um pouquinho aqui, né? A gente vai bater um papo sobre isso. Você acha que vai ser mais difícil as aprovações do visto americano? Aí, ó, o pessoal já tá começando a perguntar. Tem como deixar salva a live? Sim, a live vai ficar salva, tá? É um papo, assim, reto, né? A gente tem que conversar aqui o que a gente, né, tem escutado. A Mundial Vistos, eu acho que todo mundo que acompanha a gente sabe, né? A gente faz processos migratórios para os Estados Unidos, né, relacionados a laços familiares, que são petições de imigrante mesmo, né, com relação aos EBs, né, que são os vistos EBs, que dão direito à permanência nos Estados Unidos, né, tem um caminho para Green Card. A gente faz todos os procedimentos, na realidade, né? Procedimentos desde o requerimento de visto, né? Para turismo, negócios, empregados pessoais, trabalho, estudos, intercâmbio, enfim, qualquer categoria. E também a parte, né, mais complexa, que é essa aí, de pessoas que têm interesse, né, em de fato mudar para os Estados Unidos, viver lá, enfim, fazer investimentos e tal. Bom, então a gente tem nos Estados Unidos, né, claro, quem trabalha pra gente, e a gente tem lá pessoas, advogados e paralegal, que a gente conversa muito a respeito do assunto, até pra, né, a gente tá sempre por dentro do que tá acontecendo na prática mesmo, né, não só na teoria, o que a gente acha que pode acontecer. Aí, ó, processo migratório CR1 na fase NVC. Os documentos precisam ser traduzidos para o inglês? Olha, na fase do NVC, se faltar alguma coisa, porque quando chega no NVC, ele orienta, tá? Por e-mail e pede se tiver faltando alguns documentos. Mas se forem documentos para anexar, CR1 é de casamento, né? Casamento menor que um ano, com menos de um ano, se eu não me engano. Ô, gente, aqui, eu vou falar com vocês, eu sou ser humano, tá? Eu trabalho com tudo isso. Apesar de entender muito bem a respeito de tudo isso, são muitas informações, né? E assim, a gente tá, né, na era de informação demais na cabeça da gente, e às vezes a gente peca, assim, né? Tem que pegar aqui uma colinha e olhar. Mas enfim, certidão de casamento, tem que traduzir, lá, eu não lembro se pede antecedentes criminais, se eu não me engano pede também, tem que traduzir. Tem os documentos que precisam ser traduzidos, tá? São documentos esses documentos de órgãos públicos, tá? Federais, enfim. Vamos lá. Eu tô vendo que tem tanta gente perguntando, mas aqui eu vou abrir para responder aí as perguntas de vocês daqui a pouco, tá? Eu vou falar sobre o que eu penso a respeito dos vistos de turismo para os Estados Unidos, que é o mais comum, turismo e negócios. Eu acredito, né? A gente já teve uma era Trump no passado, a gente está no mercado há 20 anos. Eu tô um pouco mais, eu trabalho com isso há um pouco mais de 20 anos, né? Mas a Mundial Vistos está aí há praticamente 20 anos, aproximadamente 20 anos. E a gente já viveu uma era Trump, né? Um governo Trump. E a gente sabe que quando ele tomou posse na fase anterior, no governo anterior, ele tomou posse no inicinho, né, de janeiro.
E no dia 19, dia 19 de janeiro já haviam mudanças, né? Algumas mudanças com relação a regras relacionadas à solicitação de visto, à isenção de entrevista, né? Menores, maiores. Ele aumentou aí o espaço, né? Entre as pessoas que realmente precisavam comparecer ao consulado, enfim. Então a gente acha que pode ser sim que hajam algumas, né? Alguns detalhes, algumas exigências a mais? Sim, eu acredito que possa haver sim. Mas eu não acredito que seja nada que venha configurar um terror, nada disso, de forma alguma. Até porque, olha, o governo Trump, ele sempre, né, gente, ele sempre foi muito a favor de investimentos, né, nos Estados Unidos. Principalmente por via dos EBs, que são aqueles vistos que são baseados, né, em trabalho, em currículo, enfim, que são para profissionais qualificados. Então, a gente entende que as notícias são boas para quem quer imigrar por meio de aplicação de investidor, né, por via de algum EB, né, EB2, tem o EB3, algumas coisas assim, alguns vistos assim. Por quê? Porque o Trump, ele apoia a imigração profissional qualificada, né? Querendo ou não, isso é muito bom para os Estados Unidos. E existe não vou falar deficiência, mas existe assim uma necessidade, um tratamento diferenciado para algumas pessoas, para algumas profissões, tá? Profissionais de algumas áreas específicas, né? Que são chamados os STEAM. Então, o que é? Especialmente nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, matemática, profissionais qualificados nessa área, realmente tem uma avaliação, né, diferenciada numa petição de EB, sabe? Porque é por meio do visto de trabalho, né? E são profissionais qualificados, o que o governo americano tem muito interesse, né? Então, nesse ponto, a notícia é muito boa, é ótima, né? E, sem dúvida, o governo Trump, ele vai visar, sim, atrair talentos, né, para os Estados Unidos, para fortalecer ainda mais a economia americana, porque é isso, né, que eu acho que qualquer governo de verdade busca, né? Fortalecer a economia do país, né? Uma das coisas, né, gente? Lógico que são N coisas. Bom, então, no nosso ponto de vista aqui da imigração, né, da Mundial Vistos, realmente as notícias são boas nesse ponto, né? Mas nós acreditamos também que pode haver o quê? Um endurecimento, né? Um pouquinho mais de rigidez no sistema de seleção de processos baseados em laços familiares, vistos de diversidades, etc. Então, quem falou isso? CR1 é baseado em laços familiares, que é baseado num casamento, né? Mas por quê? Porque o Trump, a gente sabe, ele sempre foi crítico, né, gente, da imigração familiar. Eles chamam de imigração em cadeia, né? E ele propõe limitar essa categoria. Ele propõe realmente dar uma endurecida, sabe? Em alguns pontos e alguns quesitos, para tentar diminuir. Porque o que de fato interessa é o quê? Pessoas que... Ok, que pode ter uma relação familiar, sim, mas que vai trazer de alguma forma algo de bom para o governo americano, né? Pessoas mais qualificadas, né? Enfim, mas com laços familiares, a aplicação de um requerimento, né, para green card, para visto de permanência com base em laços familiares ou então esses vistos de diversidade, normalmente, né, como é constitucional, tipo assim, a pessoa não tem essa exigência,
né? De qualificação, de profissional, ou ser especialista em alguma área, né? Em alguma área, enfim. Talvez sim haja um endurecimento para essas categorias, tá? Agora, pro visto, né, que é o visto assim mais recorrente, que é o visto B1, B2 para turismo e negócios, a gente acredita que não é endurecimento, mas pode ser que a regra, né, que está facilitando muito essa questão da isenção da entrevista, ela pode mudar um pouco mais, ela pode, né, endurecer um pouquinho aí, enfim, né, detalhes. A gente vai acompanhar. A gente entende que visto americano, né, quem tem vontade, quem quer tirar um visto, tem que realmente tratar a situação de forma séria, né? Porque é importante você procurar um profissional, uma assessoria qualificada, né? Um advogado, no caso, né, de EBs, que são mais complexos, são processos, né, que envolvem muito mais coisas. Então, a gente entende que vai ser um momento que todo mundo deve sim procurar uma empresa especializada ou, né, um profissional especializado. Para quê? Para te ajudar, para diminuir o risco, né, de negativa da sua aplicação, né? É um requerimento que, né, gera muita expectativa, investimento, inclusive investimento financeiro, né? E aí eu deixo a dica, por enquanto a gente tá, né, nesse pé com essa opinião e, na verdade, quem solicita visto, né, com base em laços familiares, realmente tem que estar preparado para as nuances e posturas de cada governo, né? Porque o governo Trump é uma coisa, o governo X foi outra, o outro foi, cada governo, né, teve suas nuances aí com relação a vistos, né, de não imigrantes e essas categorias de vistos mais relacionadas a família, né, diversidades e tal. Entenderam? Então a gente vai ficar por aqui, que eu falei sobre isso. Vou começar a responder alguns questionamentos de vocês agora. Eu vou começar a responder, tá, gente? É porque hoje vocês começaram a live, assim, todo mundo, né, entusiasmado, porque começaram aqui com um tantão de perguntas. Mas primeiro eu precisava explicar um pouquinho, inclusive acalmar os ânimos, né, gente? Porque o Trump ganhou, todo mundo ficou desesperado, né? Por causa da campanha, né? Nas campanhas ele falou algumas coisas a respeito de deportações em massa, né? Mas eu acho que a gente tem que esperar para ver, né? Olha, quem faz da forma correta, quem aplica do jeito certo, conforme a legislação, né? Se baseando na lei de imigração estadunidense, lei de nacionalidade e, né, cidadania estadunidense, tá fazendo da forma correta. Então não precisa, né, ficar desesperado, eu acho que não tem nada disso. Então, por isso que é aconselhável, procura uma empresa especializada, um profissional qualificado para te dar aí todo, né, acompanhamento, apoio para você requerer desde um visto, seja ele de não imigrante, a qualquer outro serviço ou requerimento, né, relacionado a esse assunto, né? FOIA, aplicação de vistos, né, para morar nos Estados Unidos ou para trabalhar ou para, enfim, né, estudar, fazer intercâmbio, tá bom? A Milena tá perguntando aqui, você acha que vai ser mais fácil as aprovações do visto americano? Então, na realidade é o que eu acabei de falar. Não é questões de se tornarem mais fáceis ou mais difíceis, mas são questões de adaptação. Adaptação, né, às nuances e posturas oriundas deste governo agora, que é o do governo Trump, né? Então,
pode ser que, se eles determinarem que haverá um pouco mais de, vamos falar assim, de rigidez, talvez, né, nas regras para renovação de visto americano ou para aplicação mesmo, né, de um visto, aquela pessoa que vai a primeira vez e que faz entrevista, enfim. Isso pode, né, eu não acredito que vai impactar nas aplicações assim, não. Mas, né, pode acontecer algumas coisinhas, alguns detalhes, porque a gente sabe que na experiência, né, do governo que ele estava à frente anteriormente, teve. Então a gente vai ficar atento aí, em janeiro a gente vem com novidades, né? Porque na hora que ele começar a entrar em ação que a gente vai saber de fato o que vai acontecer, tá? A live, o Dairel pediu pra deixar, né, salva, essa live vai ficar salva, tá, gente? Então, olá, boa noite. Visto de turista, para quem já tem visto de residência permanente no Canadá, é mais fácil de ser aprovado? Então, olha só, se você é residente permanente no Canadá, tá? Se você tem aí o documento de residência permanente no Canadá, eu preciso só confirmar, mas eu creio que você não precisa nem de visto para os Estados Unidos. Sabe por quê? Normalmente as regras, né, relacionadas à imigração, elas são recíprocas. E aqui, um cidadão americano ou um residente permanente legal nos Estados Unidos não precisa de visto para entrar no Canadá. Supostamente, o contrário também é a mesma coisa. Mas eu preciso verificar, porque você me pegou agora de surpresa, né? Se tem alguma especificidade com relação à nacionalidade, alguma coisa assim. Mas se você quiser, você pode entrar em contato conosco, até em contato com, através do nosso bio mesmo, né? E a gente vai te responder com relação a isso aí. Essa pergunta é uma pergunta bem interessante mesmo, né? Até pra a gente relembrar. A gente trabalha tanto, é tanta coisa, é tanto assunto, né? São tantas... como que eu falo? Linhas, né? Esse assunto internacional, que a gente acaba não gravando tudo de cabeça, né? Mas é o que eu te falei. Para os Estados Unidos, quem é cidadão americano ou tem green card, que é um residente permanente legal nos Estados Unidos, não precisa de visto para entrar no Canadá. Isso eu tenho certeza. E se a regra é recíproca, seria a mesma coisa, o contrário, né? Mas tem que confirmar se é mesmo. Eu acredito que sim. Depois, no privado aí, você manda um direct aí pra gente. Processo migratório CR1 na fase NVC. Os documentos precisam ser traduzidos para o inglês? Então, Gabi, eu não sei quem está fazendo a aplicação para você, né? Quem é o requerente, no caso. Ele deve estar conduzindo, né? Ou tem alguém conduzindo com ele. Tem alguns documentos, sim, que precisam ser traduzidos, que fazem parte do processo, né? Mas eu não sei até que ponto, quais documentos vocês já traduziram ou não. Mas pode ter certeza que essa fase do NVC, caso esteja faltando qualquer coisa, eles vão solicitar e eles vão informar como que o documento, né, precisa ser anexado, tá? Ao sistema. Mas para o visto em si, por quê? Vai pro National Visa Center, eles dão o aval final de que tá tudo bem, né, que tá tudo finalizado. Do National Visa Center vai pro consulado do Rio de Janeiro. E aí você recebe uma notificação nesse momento. Se você receber a notificação e tiver tudo ok, tudo certo, sem pendências, você vai aplicar o seu visto no Brasil. E aí no Brasil você não precisa de tradução. Tá? Os documentos podem estar em português. Não precisa nem de tradução, nem de apostila, em português mesmo. Wagner Lima, vou fazer com vocês. Ai, que bom, Wagner. Fico feliz, né? E aproveitem, viu, gente? Eu acho que esse momento é um momento realmente de necessidade de uma assessoria,
né? Aquelas pessoas que tinham dúvida, que estão inseguras. E eu aconselho mais, quem tem visto vencendo agora, no começo de 2025, aproveita e faz a sua renovação de visto com a isenção da entrevista, né? Menores, filhos menores, que pai e mãe tem visto, que ainda não tem 14 anos completos, também podem requerer o visto sem precisar fazer entrevista. Gente, tem que aproveitar, né? Essa regra, ela está garantida até 30 de dezembro de 2024. Depois de 31, na realidade. Depois disso, nós não sabemos como vai ser mais, tá? Só saberemos lá na frente. Então, aproveitem, não deixem para amanhã o que vocês podem resolver hoje, porque uma renovação de visto vai te trazer mais 10 anos de visto válido e tranquilidade para você, né, que viaja para os Estados Unidos sempre, que gosta do destino, enfim. Vamos lá. Eu e minha namorada estamos querendo tentar o visto de turismo. Temos 21 anos, acha que temos chance? Bom, tem 21 anos. 21 anos, a idade não é um requisito, né, para aprovação de visto. O que é requisito? Você ter vínculos suficientemente fortes no Brasil que te façam voltar. 21 anos é a idade de estudante de faculdade, né? Espero que vocês estejam estudando, que estejam bem, estejam frequentando a universidade. Se vocês estiverem, vocês têm vínculo. Um vínculo que na sua idade é o mais importante, né? Porque é uma idade de transição. É lógico que é uma idade que você ainda não tem uma estabilidade financeira, né? Forte, né? Porque ainda não tem um emprego. Você tem que estar formado, né? Ter uma experiência, ter vamos falar, uma qualificação acadêmica para você entrar aí no mercado de trabalho e conseguir, né, consolidar sua carreira e melhorar e ter bons salários, enfim, né? Então, o mais importante na sua idade aí, 21 anos, é o college, né? É a universidade, tá bom? Wagner Lima, preciso de visto para trabalhar. Então, Wagner, a gente faz petição de visto de trabalho. Você já tem uma empresa que é seu sponsor, que quer te contratar nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, ou, né, em qualquer outro país, né? Espanha, França, Portugal, Itália, enfim, a gente aplica vistos, né, para o mundo inteiro. E se é um visto para trabalhar, você já deve ter, né, uma empresa interessada na sua mão de obra. Aí a gente só tem que ver qual o seu destino, né, para seguir as regras. É isso aí. Então, sou qualificado em técnico em mecânica industrial e técnica em segurança. É uma coisa um pouco mais específica, né? Mecânica industrial e técnica em segurança. Então, na realidade, a gente não faz... gente, a Mundial Vistos é uma empresa que trabalha com soluções internacionais. O que a gente faz? Né? A gente cuida dessa parte toda, né, do sonho da pessoa, de ir para fora, né, mas a gente não consegue arrumar um empregador para a pessoa, não, porque a gente não tem isso, a gente não tem um banco, né, uma agência de empregos, nada disso. Então, assim, a gente consegue fazer a nossa parte. Então, por exemplo, você, né, que tem um interesse de trabalhar fora, você já procurou, já ofertou o seu currículo para alguma empresa, né, no exterior? Porque essa parte, de fato, ela tem que ser sua ou de alguma empresa específica que trabalhe com isso. Eu ainda tenho vontade de trabalhar com isso, sabe? Muito sinceramente. Na hora que a gente estiver aí, a gente está com... né, vai inaugurar um escritório novo da Mundial Vistos agora, em 2025, e aí a gente, quem sabe, né? Esse vai ser mais um departamento da nossa empresa. Mas enquanto a gente não tem, né, uma empresa que trabalha com banco mesmo de currículos, né, para fazer o link entre empregador e possíveis, né, candidatos, a parte de conseguir um trabalho, né, ficar a cargo do solicitante. E aí, é uma empresa, mas ela nunca contratou um estrangeiro e ela tem dificuldade. A gente pode entrar aí,
Aí a gente faz todo o trabalho relacionado à petição, né, de autorização de trabalho, e aí visto de trabalho para o solicitante, enfim, tá bom? Vamos lá. O que significa aqueles asterisco no visto? Lorena. Gente, isso já causou altas polêmicas, né? Que interessante. Bom, nós não sabemos de fato, eu nunca li isso numa fonte oficial e já procurei, já pesquisei muito, mas, né, já lendo a respeito, né, tem alguns escritórios até de advocacia, né, americanos que falam que eles estão ligados à questão de segurança com relação àquela pessoa. Então, um asterisco é uma pessoa que é menos monitorada, que não há, né, essa necessidade de acompanhamento, quanto a pessoa que tem 2 asteriscos, que aí, de 2 asteriscos, já existe um acompanhamento, né, do que a pessoa faz, e-mails, transações bancárias, enfim, algumas coisas que possam dizer algo a respeito da pessoa. E 3, aí a pessoa tá muito monitorada, entendeu? Então, segundo, né, não sou eu que tô dizendo, tá, gente? As pesquisas que eu já fiz, mas a gente sabe que, né, se não é de fonte oficial, eu não dou certeza pra ninguém se é isso mesmo. Mas diz que tá realmente, né, ligado a essa questão de acompanhamento, segurança, vigia, né, daquela pessoa ali, né, titular do visto, tá bom? Então, se vocês forem fazer e aí eu trabalho com isso todos os dias, eu pego centenas de vistos. Então, eu comecei, curiosamente, a olhar, né, abrir o visto e verificar os asteriscos. Normalmente, adultos, alguns têm 1 e alguns têm 2. Eu não lembro se eu já peguei um visto com 3. Tem uns que tem uma observação, anotação de waiver, tem 3. Mas de criança, por exemplo, sempre tem 1. Sabia? Então, assim, né, a gente entende que criança não é risco. Então, sei lá, né, tem alguma correspondência com esse raciocínio aí que o pessoal fala, né, com essa ideia, vamos falar assim. Mas eu não sei se é verdade não, tá? Mas é interessante, né? Bom, Jundiaí, já tem uma entrevista agendada para a próxima semana. Muda alguma coisa ou segue como está? Muda nada. Você tá falando com relação ao governo? Muda nada. Gente, o Trump ganhou as eleições, né? Ele ganhou, mas ele toma posse em janeiro de 2025, né? Então, por enquanto, tudo igual. Tá bom? Vamos lá. Visto para menor de 12 anos e os pais não têm visto, como faço? Johnny, aqui, se é menor de 12 anos, mas os pais não têm visto americano, vai ter entrevista. A entrevista é com um dos responsáveis legal, ou seja, com o pai ou com a mãe. O solicitante de 12 anos, o menor, ele não tem obrigatoriedade de comparecer nem no CASV, nem no consulado. Mas, se ele quiser ir, você, né, você não, o responsável legal, que eu não sei quem é, não sei se é você, o responsável legal pode levá-lo e acompanhá-lo, né, o tempo inteiro. Porque, na realidade, a responsabilidade é do maior, né, é do pai ou da mãe, tá bom? Mas ele pode, né? Ele só não vai coletar biometria, fazer o que é obrigatório para solicitantes acima de 14 anos. Mas ele vai tirar uma foto lá pro visto, ele vai participar da entrevista. E se o agente consular, né, o oficial consular quiser perguntar alguma coisa para ele, pode, ele vai perguntar, né? Agora, se o pai e a mãe não têm visto, ele vai viajar com quem? Isso é sério, tá? O que significa o asterisco no visto? De novo, gente, eu acabei de falar sobre o asterisco.
O asterisco no visto. É curiosidade, né, gente? Eu não tenho certeza, eu já falei com vocês, né? A gente sabe que o que vem aí, que a gente pesquisa, se não é uma fonte oficial, e não é uma fonte oficial do governo dos Estados Unidos, que diz o que eu falei com vocês. Então, fiquem atentos. Não quer dizer que o que eu disse seja verdade, tá? Sobre os asteriscos nos vistos. Vinícius, você acha que com o presidente Trump, as viagens, por exemplo, para a Disney em família, pode ser agora mais difícil, em especial com relação ao visto? Ô, gente, sinceramente, eu acho que não. Aquelas pessoas que têm o interesse de ir aos Estados Unidos, tá indo de forma correta, né? A pretensão é genuína. A pessoa tem condições financeiras de realizar a viagem. Ela tem vínculo no Brasil, né? Eu tô falando de nós brasileiros que moramos no Brasil. Tem vínculo no país de residência, ou seja, precisa voltar após a viagem. Eu não vejo uma mudança, sabe, considerável com relação a isso, não. Nem com relação ao visto, né? O que eu vejo é... Ô, gente, vocês viram? O dólar já começou a dar uma baixadinha, né? Quem tá querendo viajar aí, ó. Não sei se vocês estão acompanhando. Eu não tô acompanhando muito de perto, não. Mas quer ver, ó, o câmbio do dólar hoje. Ele deu uma baixadinha. Então, assim, câmbio do dólar... A gente não sabe, né, se foi porque o Trump ganhou as eleições, mas claro que, né, tudo tem algum tipo de envolvimento com a política. E querendo ou não, pra gente brasileiro, o dólar tava tão alto, né, o dólar, aqui ó, ele deu uma quedinha pra 5,67, porque ele chegou a 5,80 e poucos, né? Foi, eu acho que, a maior alta dos últimos não sei quantos anos. Então, assim, a gente tem que acompanhar, né? Quando começarem as ações do novo governo, aí a gente vai entender um pouco mais do que, né, pode acontecer, tá? Mas eu tenho boas perspectivas, né? Eu tô nesse mercado há quase 20 anos. Eu não acho que vai vir nada que possa... prejudicar, sabe, os brasileiros que fazem da forma correta, né, gente? É claro. As petições de visto, as viagens internacionais, não só para os Estados Unidos, mas para qualquer outro lugar, né? Então, ó, boa noite. Caso o visto seja aprovado, quantos dias para devolver o passaporte? Ainda tem agenda para novembro em São Paulo? Então, vamos lá. Bom, caso o visto seja aprovado, normalmente o passaporte chega, né, nas mãos do solicitante, depende da forma que ele escolher, que ele pode escolher receber no endereço dele ou fazer a retirada lá no centro de atendimento. Normalmente é num período de 8 a 12 dias você tem esse passaporte após a sua entrevista, tá? O momento da entrevista. E a agenda para o Consulado de São Paulo, a agenda mesmo, ela está a partir de janeiro de 2025, para quem faz entrevista, tá, gente? Gente, são meus cachorrinhos, meus dogs. Vocês viram na live anterior. Mas é porque tocaram aqui, desculpa. Enfim, então, a agenda para São Paulo especialmente, tá? Ontem, hoje, já está para meados de janeiro de 2025. Então, vamos acompanhar. Ô, gente, quanto antes, né? Quem tem interesse em aplicar para o visto, procura uma empresa, um profissional, ou se você decidiu que vai fazer sozinho, faça. Porque eu acredito que quanto antes, né, você fizer, talvez seja melhor. Principalmente por causa desse período de transição de governo e tal, né? Porque aí a gente já sabe como que tá hoje, né? Vai seguir a mesma, né? A mesma regra. Bom, vamos lá. A Giovana tá me perguntando aqui, me tira uma dúvida. Ah, pera aí, gente, eu vou ter que pegar no colo, eu acho. Só um minutinho. Vocês me dão um minuto?
Não, para, vai diminuir. Aqui, ó. Me tira uma dúvida. Tem uma hamburgueria com 3 funcionários, porém eles são somente diaristas. Acha que isso pode ser uma chance para negativa? Não, porque chance para negativa, né? Eu acho que a pergunta, inclusive, aí não é essa, né? Outra coisa, declara o imposto somente pessoa jurídica. O que acontece? Quando você tem um negócio, né? Você tem um business, uma coisa sua, que você é responsável, é lógico que se você tem funcionários, né, CLT, que você consegue, né, demonstrar aí um vínculo trabalhista e tudo mais, você tem é um grau de responsabilidade. Você tem 50, é outro grau de responsabilidade, você concorda? Então, são avaliações, né? E vai depender do ponto de vista de quem te avaliar, do oficial consular te avaliar. Mas você tem seu negócio. Se quem trabalha neles são pessoas contratadas, né? Elas ganham por dia. É uma modalidade de trabalho, né? O seu negócio tá ali, ele continua existindo, ele vai, né? Ele vai tá aberto, né? Ele precisa de você, né? Isso é um vínculo, tá bom? Bom, oi, que foi? Silêncio. Vamos lá. Para tirar o visto com vocês, passamos pela entrevista também. Para tirar o visto com vocês, passamos pela entrevista também. Que tipo de entrevista? Não sei. Ô, Ana Laura, gente, vou pedir um minutinho. Você tá lá, ô, Lala, eu tô fazendo uma live, pede pra ela. Tô pedindo minha filha pra controlar as feras, tá, gente? Desculpa. Então, aqui, ó. Para tirar o visto com vocês, passamos pela entrevista também? Sim. Se é uma modalidade que precisa de entrevista, né? Se é um caso que não está isento, tem que fazer entrevista, né? A gente vai te orientar, a gente vai te preparar para o momento entrevista, mas é obrigatório. Gente, regra de estar isento, de ser um solicitante isento de entrevista ou não, é a regra do consulado. Não é a gente que determina, não, tá? Mas quando nós podemos representar o nosso cliente, é sempre um prazer. A gente faz tudo pro cliente e ele, né, fica em casa quietinho esperando o visto chegar por mais 10 anos, que é maravilhoso. Mas se é um cliente que ele obrigatoriamente tem que fazer entrevista, né, porque ele faz parte do programa que precisa de entrevista pessoal, ele vai ter que fazer também, fazendo com a gente ou não. Mas ele tem todo um acompanhamento, uma orientação, uma preparação para a entrevista, né? O que deixa o candidato ao visto mais seguro, ele entende quais são as etapas, né? Então, nada é surpresa para ele, assim, não imaginei que era assim, nossa, o que é isso? É totalmente diferente do que passava pela minha cabeça. Então, a gente deixa a pessoa muito segura e sabendo como que é. Então, isso realmente ajuda muito, faz muita diferença, né? Pode perguntar para alguém que já fez com assessoria e para quem nunca usou uma assessoria, por exemplo. A gente, né, tem muitos clientes que deixam ali uma prova social pra gente, uma avaliação, e é muito legal, porque muita gente fala isso. Nossa, ainda bem que eu contratei uma assessoria, porque fez total diferença, entendeu? Então, assim, é isso. Bom, é porque vi que eles perguntam bastante sobre empresa ter funcionários. Sim, pergunta. Quando você tem empresa, né, eles perguntam se você tem funcionários e quantos você tem, justamente para entender, né, o grau de... É aquilo que eu falei, né, o grau de responsabilidade que você possa ter. Ô, gente, eu tô procurando... Desculpa. Nossa, tem gente ali cuidando do meu... Ai! Bom, eu tô querendo colocar um filtro aqui pra ficar melhor, né? Porque depois de um dia inteiro de trabalho, fazer uma live, a gente tem que usar um filtro, né, gente? Mas, bom, vamos lá. Eu já tô quase fechando aqui. Vamos lá.
Vocês estão me ouvindo? Eu sei que deu umas falhadas aqui. Vamos lá. Boa noite. Eu tenho MEI, quero tirar o visto e eu com minha sobrinha concursada temos chance de aprovar? Ô, gente, todo mundo tem chance de aprovação de visto. Assim também como corre um risco de negativa do visto, tá? Mas para saber mais detalhadamente, só a gente conversando, particularmente vendo a condição de cada um, né? A situação real de cada um e por aí vai, tá? Conheci vocês pela Glenda. Acho que ela tocou nesse assunto. Fiquei curiosa e interessada. A Glenda, inclusive, quem fez o visto dela, do filho dela, da irmã dela, é a Glenda Loures. Eu não sei se foi ela, fui eu que atendi a família dela toda. A mãe, enfim. Que ótimo. Obrigada pela resposta. Eu que agradeço. Gente, eu tô aqui pra isso, né? Aproveitem a minha presença. Nossas lives normalmente são todas as quartas-feiras, 19 horas e 5 minutos. Ontem eu não pude, eu tenho um filho fazendo catequese. Ontem foi a minha obrigação, né, de mãe, de estar participando do evento social do meu filho. Então eu mudei para hoje. Eu não anunciei, mas a live fica gravada aqui. Vocês podem ver a hora que vocês quiserem, tá? Mas semana que vem eu tô aí. Semana que vem, inclusive, eu vou estar na unidade Vila Velha, no Espírito Santo, vou trabalhar lá. E eu vou fazer a live de lá, direto de lá. E aí, quarta-feira novamente, espalha aí para quem quer conversar, quem tem dúvida, quem quer saber mais, quem, né, às vezes quer se sentir seguro, quer saber como que funciona esse procedimento, né, de requerimento de visto, passa aí, né? Manda convite para que essa pessoa assista a nossa live, né? Participe dela na próxima quarta-feira. É sempre quartas-feiras, 19 horas e 5 minutos. Às vezes ela atrasa um pouquinho. Ô, gente, quando a gente trabalha com cliente, a gente mima. Então a gente gosta. Eu não posso falar com o cliente, olha, acabou que eu vou começar uma live, né? Eu preciso terminar meu atendimento. Mas sempre que eu tô disponível, eu começo na hora certinha. Às vezes, por motivo de atendimento a cliente, a gente atrasa um pouquinho. Mas é isso aí. Gente, adorei hoje a participação de vocês. Teve uma participação super legal, muita gente perguntando. A gente fica muito feliz de poder colaborar, né? A Mundial Visto está aí, é para isso, para trazer informação de qualidade para vocês, tá? E aí a gente espera, né, que o governo Trump seja um governo, né, de muito progresso e que, né, principalmente, né, os vistos de investimento para profissionais qualificados, a gente tem certeza, né, que é um desejo, né, do governo Trump. Aí os outros, né, eu acredito que a regra deve continuar, né, às vezes um pouquinho mais rígida ou não, mas, gente, com uma assessoria, tudo vai sair muito bem, tá bom? Eu vou parar por aqui. Eu agradeço a todos vocês a presença, a participação. E aqui, semana que vem tem mais, tá bom? A live vai ficar gravada aí. Um beijo no coração de todos vocês. E aqui, gente, precisou? Nossos contatos estão na bio. Pode entrar em contato. Aproveitem aí, não deixem para depois quem precisa renovar visto e requerer visto. Vão fazer esse ano ainda. Ainda tem muito consulado que está agendando para final de novembro e dezembro. O São Paulo não tá não, mas Rio tem algumas vagas ainda em dezembro. Porto Alegre, Brasília e Recife também tem vagas agora no final de novembro e algumas vagas também em dezembro. Então não deixem para depois. Tá bom? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima. Semana que vem.